Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Jorge Sampaoli demitido do Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro parece ser um clube sem rumo. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar sobre a demissão de Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro, anunciada na tarde de quinta-feira. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado. Você baixa o app do Flashscore, que é o app que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nem para baixar, nem para usar o Flashscore, e o download é muito simples. Primeiro comentário, clica nesse link, ele te leva para sua loja de aplicativos, você na loja de aplicativos faz o download e começa a usar totalmente de graça, tá? Pode ir lá que você não vai se arrepender. Estou gravando esse vídeo na manhã de sexta-feira para comentar a decisão do Atlético Mineiro de demitir Jorge Sampaoli. Decisão essa anunciada na tarde, no meio da tarde de quinta-feira, nas redes sociais, nas mídias sociais do Galo. E aí o Galo fez aquele discurso padrão de encerrar o trabalho, parará, agradeceu o Sampaoli e tudo, e assim termina a segunda passagem de Jorge Sampaoli pelo Atlético Mineiro. Não dá pra gente dizer que foi uma surpresa, porque o começo de ano do Atlético Mineiro é um começo bizarro, de ruim, né? O Atlético Mineiro até aqui, e aqui eu tô deixando a relação de resultados do Atlético Mineiro no ano, o Atlético Mineiro entrou em campo 10 vezes e nessas 10 vezes conseguiu 2 vitórias, 7 empates e 1 derrota, né? E com isso, o Atlético Mineiro vai jogar a última rodada do Campeonato Mineiro neste fim de semana, correndo o risco de não se classificar, né? Correndo o risco de ter problemas para se classificar. Porque no regulamento do Campeonato Mineiro são 3 grupos de 4 e só passa o campeão do grupo e o segundo melhor colocado. E nesse momento o Atlético Mineiro é o terceiro melhor segundo colocado, né? Perdão, é o contrário, né? Passa o campeão de cada grupo e o melhor segundo colocado. E neste momento o Atlético Mineiro é o terceiro melhor segundo. Tudo bem que ele tem a mesma pontuação do North e também do Tatombense, com 11 gols, mas ele perde para os dois no número de vitórias. Então, tá muito claro ali que o Atlético Mineiro, para se classificar, não depende apenas de si. Se o North ganhar, ele passa e se classifica, e o Atlético Mineiro passa a amargar uma eliminação no Campeonato Mineiro. Algo que não acontece, se eu não me engano, desde 1997. O Atlético não passar para a fase final do Campeonato Mineiro. Então a campanha é muito ruim, né? Curiosamente, nos 2 maiores jogos do Atlético na temporada, o Atlético conseguiu talvez suas melhores atuações, né? Que foram contra o Cruzeiro, na vitória por 2-1, e que foi no empate contra o Palmeiras na estreia do Brasileirão 2-2. Mas nos outros jogos, o Atlético mostrou uma pobreza muito grande, né? Com uma série de empates, empatou com o Betim, empatou com o próprio North, empatou com a Tombense, empatou com o América Mineiro. Aí depois empatou no fim de semana passado com o Atlético Clube dentro da Arena MRV, e o estopim foi uma atuação muito ruim, um empate em 3-3 com o Remo, sendo que o Remo teve um gol anulado de uma decisão muito questionável, né? O árbitro entendeu que o jogador do Remo, com a bola batendo mais ou menos aqui, que ele fez movimento adicional para levar a bola até o atacante que fez o gol, e acabou que o juiz deu o gol no campo e o VAR chamou para tirar. Uma decisão bem questionável, tá? Caso contrário, o Atlético poderia ter perdido para o Remo no Mineirão no Mineirão, na Arena MRV, e o Remo jogou melhor do que o Atlético. Então o começo é muito ruim,
não dá pra gente dizer que o Atlético demitiu o Sampaoli de forma surpreendente. Mas o ponto aqui é: a demissão do Sampaoli se deu por coisas totalmente esperadas, por situações totalmente esperadas. O Sampaoli é um técnico que os últimos trabalhos dele foram horríveis, horríveis. O último bom trabalho do Sampaoli, ótimo trabalho do Sampaoli, foi lá em 2019 com o Santos. Aí depois ele tem um trabalho ok com o Olympique de Marseille, conseguiu botar o Olympique de Marseille na Champions. Mas depois ali, todos os trabalhos nesse período, aí tirando essas duas exceções, né, o trabalho do Santos em 19 e o trabalho do Olympique de Marseille ali de 21, 22, tirando esses, todos os trabalhos horríveis do Sampaoli, sem conseguir fazer o time jogar, sem conseguir ser um time sólido, sem conseguir fazer o time ter uma intensidade que é a marca dos trabalhos dele, sem conseguir fazer jogador melhorar, sem conseguir trabalhar com o jogador que estavam à disposição, sempre meio que se defendendo, dizendo que não tinha o time que ele queria, não tinha jogador. Ele reclamou de jogador no Flamengo, né, que há algum tempo aí, há uns 4, 5, 6 anos, tem ou o melhor ou o segundo melhor elenco do Brasil, e ele reclamou. Então, assim, isso daí tudo era sabido. E o Atlético decidiu trazer o Sampaoli. Depois de uma participação horrorosa do Atlético Mineiro na final da Sul-Americana, em que o Sampaoli teve muitos questionamentos, muitas coisas apontadas como erro ali, especialmente na formação do time, na demora para mexer, o Atlético decidiu manter o Sampaoli. E demite o Sampaoli depois de 3 jogos do Brasileiro, né? E depois, tudo bem, aí sim, depois de uma campanha muito ruim no Campeonato Mineiro. Mostra pra mim que o Atlético é um clube, é um departamento de futebol sem rumo, sem caminho. O PVC, que é um dos principais jornalistas do futebol brasileiro, ele postou isso aqui, ele publicou lá na coluna dele, esse resumo que eu estou usando aqui, lá do Liberta Depré, contando por que o Sampaoli foi demitido. Sampaoli foi demitido do Atlético, e como eu confio no que o PVC publica, então estou repercutindo aqui. Jorge Sampaoli foi demitido do Atlético Mineiro por comportamento mais do que por resultados. O comportamento individualista, a falta de vontade de trabalhar em conjunto, as decisões não acatadas da direção, a não aprovação de jogadores em que o departamento de análise de desempenho apostava. Tudo isso contribuiu mais do que derrotas e empate para a demissão, até porque derrota ele só teve uma, né? 1-0 para o Red Bull Bragantino. Na prática, é o mesmo problema que causou espanto em outros clubes como Santos, Flamengo e também a primeira passagem do Atlético Mineiro. Meu pai do céu. Eu confio no que o PVC escreve aqui. O Sampaoli foi demitido por coisas que o Sampaoli faz. Por coisas que todo mundo sabe que o Sampaoli faz. Então, não dá para botar na conta do Sampaoli. Tem que botar na conta da direção do Atlético Mineiro. Tem que botar na conta de quem contratou o Sampaoli no ano passado e principalmente de quem manteve o Sampaoli para um início de trabalho. Desculpa, não dá para você demitir o Sampaoli por causa disso, se você, 2 meses atrás, você decidiu começar o ano com o Sampaoli. Nada disso aqui é novidade. Todo mundo que tá lendo isso aqui sabe que o Sampaoli faz isso. Então, assim, desculpa. A demissão do Sampaoli, não dá para dizer que ela é absurda, não. Mas ela mostra que o Atlético Mineiro é um clube sem rumo. Porque o diretor de futebol, o CEO, o cargo que tem, que é o Paulo Brax, ele escolheu manter o Sampaoli em dezembro, sabendo tudo isso aqui. Não tem nenhuma novidade nisso aqui.
O Sampaoli pedir reforços, não tem nenhuma novidade. O Sampaoli fazer birra por não receber os reforços, não tem nenhuma novidade. E olha que não dá para você dizer que o Atlético recebeu reforços ruins. Até considerando a situação do Atlético, até que recebeu reforços interessantes. O Maicon, ótimo volante. O Renan Lodge, ótimo lateral esquerdo. E aí, outros jogadores que ele recebeu, ele meio que não usava meio que de birra. Não usava para marcar o ponto dele de que ele recebeu os reforços que ele queria. Então não usava o Minda, não usava o Cassierra. Então assim, tudo isso que o Sampaoli faz são coisas que o Sampaoli está acostumado a fazer. Não tem surpresa nenhuma. Não tem nenhum tipo de surpresa. Então, para mim, só mostra que o Atlético, ele demitiu o Sampaoli, mas a conta dessa demissão do Sampaoli não tá com o Sampaoli. Tá com quem contratou e com quem manteve. E aí a gente tem que falar do Paulo Brax. O Atlético, quando não renovou com o Vitor, todo mundo imaginava que seria uma limpa total. E o Atlético continuou, manteve o Paulo Brax, que é um diretor que tem se mostrado claramente um diretor de trabalhos, no mínimo, questionáveis. E tá lá o Paulo Brax continuando, contratando jogador, contratando treinador, demitindo treinador, e o Atlético patina. E o Atlético não sai do lugar. E a torcida fica desesperada. É um Atlético que, repito, em 2026 pode ser eliminado do Campeonato Mineiro e começa o Campeonato Brasileiro com 2 pontos em 9. Um Atlético que se salvou do rebaixamento na última rodada em 2024, um ano que ficou marcado ali por duas finais importantes, mas que talvez essas finais tenham maquiado a real condição do Atlético Mineiro, né? Quando decidiu Copa do Brasil e Libertadores. Não à toa foi amplamente dominado nas duas finais por Flamengo e Botafogo, respectivamente. E no ano passado, de novo, um ano em que você flerta ali com a parte de baixo da tabela e é enganado, entre aspas, ou tem o mérito, né? Não vou dizendo que o Atlético não teve o mérito, mas tem ali termina uma competição de mata-mata, termina de forma muito traumática, que foi aquele vice pro Lanús, com culpa demais do Sampaoli e da direção do futebol. Essa direção que tá aí e que vai escolher um novo treinador. Então, assim, desculpa, o Atlético Mineiro parece ser um clube completamente sem rumo. O Atlético Mineiro, comandado pelos 4 R's, institucionalmente tem problemas gravíssimos. Inclusive a torcida do Atlético Mineiro pede para eu fazer esse programa, esse vídeo. Pô, eu tô devendo pra caramba, eu acabo me enrolando, mas eu vou falar com o Tomás Araújo para falar sobre a SAF do Galo, tá? Eu tô devendo, desculpa, torcida do Galo, eu tô devendo, mas eu já falei até com o Tomás, eu vou fazer esse vídeo. Mas a SAF, os 4 R's, deixam a instituição SAF em situações complicadíssimas, e dentro do campo o Paulo Brax deixa o Atlético Mineiro num clube sem rumo. E ele vai escolher o novo treinador, que a gente não sabe. Aí tu vai ver, pô, tem milhões de possibilidades. Aí falam-se em Renato Gaúcho, aí fala-se na volta, em mais uma volta do Cuca, fala-se em trazer o Ancelotti, o David Ancelotti, que estava no Botafogo. Então, assim, fala-se de tentar o Leonardo Jardim, que estava no rival há pouco tempo. Então, assim, é um Atlético sem rumo. E é aquele negócio, quando você está sem rumo, você pode ir parar em qualquer lugar. A demissão do Sampaoli não tem nada de absurda. Talvez a absurda tenha sido a chegada do Sampaoli. E mais absurda ainda tenha sido a manutenção do Sampaoli dois meses atrás. E isso virou pó em 45 dias. E lá vai o Atlético começar uma nova pré-temporada, quer dizer, que não existe, com mudar de metodologia, com um treinador novo, com um departamento físico novo, e isso em meio à temporada.
com reta final de Campeonato Mineiro, se o Galo lá tiver, e com o Campeonato Brasileiro rolando. É preocupante demais, e o Atlético Mineiro é um clube sem rumo, e um departamento de futebol sem rumo, e acho que vai ser assim enquanto o Paulo Brax estiver lá, pelo menos pelos trabalhos recentes dele. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado, baixa o app do Flash Score totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência, um abraço.